entrando aqui e a palavra está contigo, então, Gustavo. Tá, valeu. Eu já comecei aqui a compartilhar a tela, só para ver se vocês estão enxergando direitinho aí. O que eu vou mostrar, esse material que eu vou usar aqui de apoio para falar com vocês, é a minha defesa, né? É a minha defesa de mestrado, né? Eu vou falar bem, descrever para vocês os estudos que eu fiz. Claro que eu vou pular algumas coisas, né? Mas só para contextualizar vocês também do meu projeto. Basicamente, eu tive 2 estudos que eu fiz nesse projeto. Um foi teórico, que foi para estudar atenção, controle atencional, viés atencional, né? E quais são essas coisas que influenciam aí o viés atencional para ameaça. Então, fiz todo um artigo teórico ali sobre atenção, que eu vou ir pulando aqui os slides para a gente não falar sobre isso. Mas eu também fiz daí um estudo empírico, que é esse que eu desenvolvi as tarefas, 2 tarefas, uma de dot probe e uma de Stroop emocional, para a gente, né, para avaliar esse viés para ameaça, né, e ver a relação dele com o tal do controle atencional. Então, deixa eu só dar uma contextualizada aqui, bem teórica. O viés atencional para ameaça estava reportado em muitos estudos, né? Enfim, centenas de estudos aí que fazem esse tipo de tarefa experimental e avaliam o viés para ameaça. A gente tem outros estudos de viés, a gente sabe disso, né? Viés para diversas coisas, né? Para alimentos, né? A gente tem estudos nessa área de diversos tipos. Mas eu estava interessado no viés para ameaça, esse aqui. Então tem a premissa, né, de que o sistema atencional de indivíduos ansiosos é particularmente enviesado para estímulos do ambiente. Então esses estudos de viés atencional são muito feitos com indivíduos ansiosos, né? Muitos deles são feitos com estudantes universitários, e daí, né, a gente compara aqueles que têm mais ansiedade de traço com menos ansiedade de traço, divide em 2 grupos e compara o viés para ameaça. Muitas vezes é isso que é feito nesse tipo de estudo. E o jeito que a gente mede, né, são essas tarefas experimentais. Por exemplo, o Stroop, a gente conhece o Stroop tradicional, que é aquela, eu olho, né, eu tenho que ler o nome de uma cor, e na verdade eu tenho que nomear a cor, né, em que a palavra está escrita, em vez de ler o nome da cor. Esse é o Stroop, né? É uma tarefa em que a gente tem que inibir uma resposta preponderante para dar uma outra resposta. O Stroop emocional, então, é aquele em que o que eu tenho que inibir é um pouco mais quente que isso, como se diz, né? Um pouco mais emocional que isso, porque a palavra não é só uma cor, é uma palavra carregada, né, de emoção, como é morte, por exemplo, né, e especificamente de trauma. E da mesma forma, a gente tem o dot probe, né, que é uma tarefa que envolve estímulos visuais, e muitas vezes, na verdade, existe escrito também, mas geralmente envolve estímulos visuais, em que a gente tem um estímulo ameaçador, um estímulo neutro, né, e diferentes pares desses tipos de estímulos, e a gente vê para onde a pessoa orienta a sua atenção. Tradicionalmente, isso é avaliado através do tempo de resposta, e se a resposta está certa ou errada, né? Então, o que acontece? Eu vejo quanto tempo a pessoa demorou para responder quando tem uma ameaça ali, e eu vejo se a pessoa acertou, né? Se ela errou mais quando tinha uma ameaça, quando a ameaça era congruente com o estímulo. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem da esquerda para a direita as telas vindo, né, acontecendo. Então, eu tenho uma cruz de fixação, né, essa tela aparece só para a pessoa olhar para o centro. Aí depois aparecem dois rostos, né, 2 faces, uma em cada lado. E depois eu apresento um estímulo que está congruente com uma das faces. Ele apareceu, né, junto com uma das faces. Nesse caso, ele apareceu junto com a face de raiva. E daí eu avalio quanto tempo a pessoa demorou para responder quando aparecia junto da face de raiva, quando aparecia junto da face neutra, por aí vai, né? Faço comparações, faço análises para chegar nessa conclusão. A gente tem a variabilidade do viés atencional também como um conceito importante. Então, quando esses estudos deixam de ser com indivíduos ansiosos e passam a ser com indivíduos com transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, quando eu saio dos estudantes universitários ansiosos lá, né, e passo para as pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, com a população mais clínica, a gente vê que esses resultados de viés vinham sendo inconsistentes, né? As pessoas às vezes tinham um viés mais para uma coisa, às vezes um viés mais para outra, e o que vinha sendo visto é que
a variabilidade do viés atencional, ou seja, o quanto a pessoa, às vezes, olhava demais para a fase de ameaça, às vezes olhava demais para a fase neutra, o quanto a pessoa variava ao longo desses vieses era uma coisa que estava mais relacionada com o TEPT, com o transtorno de resposta traumático. Mas, basicamente, o jeito que esses estudos vão sendo construídos é assim, né? Na tentativa, se constrói a tarefa experimental e vê como é que as pessoas respondem. Eu percebo que a variabilidade delas está muito grande e eu tento replicar isso em outros estudos. Né? E também tem a hipótese aí surgindo de que a variabilidade está relacionada, essa variabilidade muito grande, né, está relacionada com prejuízo de controle atencional. Tá? Essa foi a variável que mais me interessou no meu mestrado, estudar o controle atencional. Eu não vou conceituar muito mais, mas só para falar que existe essa teoria, né? A teoria do controle atencional, que de maneira bem, até um pouco generalista, afirma de que a gente tem nossas áreas de processamento mais frontais, lá de controle, né? Mais da ordem da função executiva, né? Que faz o controle da nossa atenção, que é guiada por metas. E a gente tem um sistema mais guiado pelo estímulo, né? Um sistema mais automático, né? Mais orientado para ameaça também, por exemplo. Que existe um desbalanço entre esses dois sistemas, em que eu tenho pouco de um, muito de outro, e isso reduz a minha eficiência em tarefas experimentais. Ou seja, eu demoro mais para fazer, custa mais, gasto mais energia para fazer, quando eu tenho pouco controle atencional. Né? Então, a pessoa ansiosa, ela tem mais um processamento bottom-up, menos um processamento top-down, né? Menos um processamento, menos controle atencional, mais processamento de ameaça. Isso reduz a eficiência dela nesse tipo de tarefa. Aí eu vou pular um monte de coisa aqui, inclusive deixa eu até sair da apresentação aqui para pular, porque aí eu falaria do meu estudo teórico. E eu só vou falar para vocês dos tipos de viés. Porque isso é bem importante para a tarefa de dot probe. Tá? Basicamente, o jeito que a gente define os vieses, foi uma definição que surgiu desses estudos experimentais, é que a gente tem um viés de facilitação. Né? Quando que eu digo que a pessoa tem um viés de facilitação? Quando ela responde mais rápido, quando ela tem uma resposta mais rápida para os estímulos congruentes com a ameaça. Ou seja, já vou adiantar aqui, vou dizer uma coisa que está incorreta nesse momento, mas vai estar correta depois, que é ela olha mais rápido. Né? Ela olha mais rápido, olha mais para o estímulo ameaçador. Olha por mais tempo, olha mais rápido para o estímulo ameaçador, seja qualquer um desses. Né? Então, o viés dela é de facilitar para a ameaça. Ela responde mais quando está na ameaça. A gente tem o viés de desengajamento, ou de dificuldade de desengajar, né? Que é quando a pessoa demora para responder para aquele estímulo que não está congruente com a ameaça. Ou seja, eu fico olhando para a ameaça, primeiro eu facilito, né? Respondo mais rápido para a ameaça. Fico vigilante para a ameaça. E aí depois, quando eu tenho que olhar para outro lugar, quando eu tenho que trocar minha atenção para outro lugar, eu não consigo, eu demoro. Né? Eu fico focado na ameaça. E eu tenho, por fim, um viés de evitação, que seria quando eu demoro para olhar para a ameaça. Eu não tenho a facilitação. Tá na ameaça, eu não olho. Eu olho para o outro lado. Né? Demoro para responder. Isso tudo é muito complexo e muito difícil de saber com tempos de resposta. O jeito que eu tenho para analisar isso, quando eu estou olhando só quanto tempo a pessoa demorou para apertar a teclinha, né? Se ela apertou a teclinha certa ou errada, é muito difícil. Eu tenho que fazer todo um processo, né? Um monte de ensaios, um monte de figuras, um monte de respostas para eu saber dizer, não, né? Quando era congruente com a ameaça, ela demorou. Quando não era congruente com a ameaça, ela demorou menos. E eu tenho que comparar esses tempos de resposta. Isso é bastante difícil. Deixa eu até perguntar para vocês o que facilitaria a minha vida aqui. Se eu puder fazer essa pergunta para vocês, o que facilitaria a minha vida para eu saber melhor, para eu entender melhor do que com tempo de resposta? O que me facilitaria para eu
para eu saber qual é o viés atencional da pessoa, para onde a atenção dela está orientada. Vou interagir um pouquinho com vocês, né? Alguém tem uma ideia? Pode aí repetir a pergunta, por gentileza? Sim. Qual variável, o que eu poderia incluir na minha tarefa aqui para saber para onde a pessoa está orientando a atenção dela? O que seria, se eu pudesse ter uma varinha mágica aqui, o que eu queria saber de para onde a pessoa está orientando sua atenção? Porque, por enquanto, eu só tenho que apertar uma tecla. Nesses estudos, a gente só tinha quanto tempo a pessoa demorou para apertar a tecla. Isso é muito pouco. Tem uns estudos que eles fazem o rastreio do movimento do globo ocular, né? Ótimo. Sim. Se eu soubesse para onde está olhando, para onde a pessoa está olhando é um ótimo correlato de para onde a atenção dela está voltada. Né? E por isso que eu botei o olhinho ali, até, né? Porque, bom, eu estou olhando para outra. Estou demorando para responder porque eu estou olhando para outra. E foi isso que eu tentei fazer no meu mestrado. A gente tentou né, adaptar uma tarefa de dot probe com eye tracking para verificar esse viés para ameaça. Tá? Então, esse foi o objetivo, de adaptar e testar a validade dessas tarefas, né? De dot probe e de estrupo emocional. Então, nos participantes, não vou me deter muito aqui, não tem muito tempo. Ao redor de 84, 85 participantes ali entraram. A análise que eu pude fazer foi de 60 pessoas, mais ou menos, 40 com eye tracking, lá no dot probe, né? Análise total. E eu fiz alguns questionários, incluindo questionários mais subjetivos de controle atencional, né? Existem questionários que avaliam o quanto a pessoa sente que ela tem essa capacidade de controlar a sua própria atenção. Né? Eu tentei usar mais correlatos, assim, tanto de ansiedade e essas outras questões que são relevantes na literatura, quanto sintomas pós-traumáticos que as pessoas tenham. Fiz com estudantes universitários, né? Não foi uma população clínica. E quanto da sua capacidade de controle atencional. E aqui só para mostrar para vocês como é que funciona bem a tarefa experimental mesmo, né? O estrupo emocional. Gustavo, eu não sei se tu vai voltar para a questão do questionário de controle atencional, se tu pudesse só dar uma ideiazinha mais geral do como é que é o questionário. Posso sim. Na verdade, eu posso abrir ele depois. Eu posso abrir ele no final? Que daí eu mostro? Tá. Mas eu abro ali daí e mostro. Mas ele tem perguntinhas do tipo assim, eu consigo trocar minha atenção de uma tarefa para outra, quando eu estou acompanhando duas conversas, esse tipo de pergunta bem ecológica. Assim. Mas o estrupo emocional, ele funciona mais ou menos assim, né? Assim que eu apresentei a tarefa, porque ela começa da direita para a esquerda e vai passando. Cada trial, né, cada ensaio, ele é composto por 4 palavras. Então, eu tenho essas 4 palavras rolando ali num trial. Eu vou lá na tarefinha, né, no software que eu estou utilizando. No meu caso, é um software chamado Ogama, que foi criado assim para a gente fazer tarefas experimentais. E quando tem um dadinho ali, significa randomização, né? Então, eu randomizava cada trial. Então, qual trial eu queria aparecer era randomizado. E daí eu tinha essas palavras, né? Por exemplo, uma palavra neutra, aí uma de ameaça, uma neutra e uma neutra. A única coisa que eu controlei foi para a palavra de ameaça não aparecer na primeira posição. Mas eu sempre estava incluindo uma palavra de ameaça no meio ali, ao redor de 3 neutras, para poder comparar dentro de cada trial, dentro de cada ensaio, né, qual foi a diferença da palavra de ameaça para todas as outras ali ao redor dela. Tá? Então foi isso que eu tentei fazer no estrupo emocional. No estrupo emocional não tem rastreamento ocular, também não ia me adiantar muito, a não ser que eu fizesse uma apresentação das palavras, né, em grade, assim, em grid. Aí eu poderia fazer uma análise de viés atencional. Mas eu estava mais interessado nesse aqui, no tempo de resposta às palavras de ameaça. Eu tenho um intervalo de 1 segundo entre cada trial, e daí vai para o próximo. E assim foi. Né? Na análise dos dados, então, eu tinha os tempos de resposta e a acurácia. Eu tinha essas 2 variáveis. Né? Se a pessoa acertou ou errou. E se a pessoa
demorou para responder ou não. Então, dentro de cada trial, eu fazia um cálculo simples, que era quanto tempo ela demorou para responder ao estímulo de ameaça, menos a média que ela demorou para as neutras. Tá? Isso ia me dar um viés. Se esse viés é positivo, ela é um viés positivo para ameaça. Se viés é negativo, pode. Vocês faziam algum tipo de avaliação para ver se a linguagem da pessoa estava, tipo, intacta, assim, para ver se ela não tinha uma dificuldade de leitura, enfim, porque poderia influenciar no tempo de resposta, né? Boa pergunta, não controlamos. Não controlamos a habilidade de leitura. Com certeza ia enviesar. Mas a gente confiou, né, como a nossa medida de interesse era mais o viés, e, bom, de qualquer forma, era muito melhor que fosse controlado. Mas como o que nos interessa é a medida de viés, que é uma comparação da pessoa com ela mesma, né, do tipo, quanto eu demorei para ameaça menos a neutra, então, em teoria, dá uma isoladinha nessa variável, né, que o que me interessa é quanto ela demorou a mais para a palavra emocional, ou a menos. Mas, enfim. E a variabilidade do viés atencional, então, né, que é o quanto esse índice variou. Eu faço uma medida de variabilidade desse índice aí ao longo dos trials e vejo quanto ele variou ao longo da tarefa. Então, a gente tem essas tarefas. E aqui é o dot probe. Né? No dot probe, a gente tem uma apresentação do que a gente chama de visualização livre, que são só as duas faces, e daí a pessoa escolhe para onde ela vai enxergar. A instrução da tarefa foi ignore as faces. Tá? A instrução da tarefa foi ignore as faces. E me diz qual é a cor do círculo que vai aparecer. Tá? Tem um probleminha aqui, né, que vocês estão vendo, o círculo real ele ficou meio apagadinho ali nesse slide, daí eu botei um círculo por cima. Mas a ideia era, me responde qual é a cor do círculo. Né? E daí a pessoa tinha duas teclas ali de verde ou azul. Tá? Enfim, aí foi isso, fizemos, né? Aí tem os trials congruentes de ameaça, por exemplo, que é quando o círculo aparece numa fase de ameaça. Um trial incongruente de ameaça seria quando o círculo está no outro rosto. E um trial controle é um trial em que as duas fotos são neutras. Tá? Então a gente tinha esses 3 tipos aí de trial. Pessoal, Como a gente tinha... Gustavo, deixa eu só interromper, porque eu acho que talvez quando o pessoal lê os artigos, eu acho que talvez isso seja talvez o mais difícil de entender, essa questão do que é incongruente e congruente. Pessoal, aqui nessa tarefa, ficou alguma dúvida até agora? Seria importante, porque senão a gente vai avançar com o cálculo disso, mas o que, do ponto de vista mais experimental, a tarefa, ficou clara a tarefa até agora? Porque daí, né, quando eu tenho análise de viés meu Deus, de direcionamento ocular, né, eye tracking, rastreamento ocular, eu tenho um trial que me interessa muito, por exemplo, é quando o círculo está do outro lado, ali na face neutra, e tem uma fase de ameaça do outro lado, ou seja, eu estou dizendo para a pessoa, olha para o círculo, mas se a pessoa continua olhando para a fase de ameaça, aí sim eu tenho aquele tal do viés de desengajamento, né? E eu posso saber isso, porque eu vou ter lá no meu programa o mapinha de calor de quanto tempo a pessoa ficou olhando para cada lugar da tela. Então, se já apareceu o círculo e eu tenho uma mapinha de calor que está forte na face de ameaça, bom, é muito melhor do que o tempo de resposta, para eu saber se ela tem um viés atencional ou não. Então, essa era a ideia. Mas tá, eu também botei os trials neutros lá para comparar o tempo de resposta. Gustavo, só então para ter certeza, o congruente é quando o paciente vai olhar para a face ameaçadora. E o incongruente é quando ele vai olhar para o outro lado. Seria mais ou menos isso. Sim, porque como eu estou falando de um trial de ameaça, o meu negócio aqui é ameaça. Certo. Então, se eu disser que é congruente, então o estímulo está na ameaça. Uhum. Se eu disser que é incongruente, o estímulo está longe da ameaça. Tá? Então, essa é a ideia. E daí é isso, eu tinha 3 índices, né? Eu tenho o índice de viés por... vou ir um pouco rápido nisso, mas eu tenho o índice de viés por tempo de resposta, por acurácia
e eu tenho aí as medidas de viés, tá? Aqui o negócio fica complexo, mas só para eu dar essa ideia mais clara, como é que eu fiz o cálculo, né? Eu tenho lá o período de visualização livre, ali em cima, que a pessoa pode olhar para qualquer coisa. Então, por exemplo, será que aqui a pessoa já olha mais para ameaça? Isso já é relevante. Né? Então, eu já fiz essa comparação. Se eu faço uma diminuição do tempo que a pessoa fica olhando para uma face de ameaça, do que para o tempo médio ali que a pessoa fica olhando para qualquer face. Por exemplo, quando é visualização livre de duas faces neutras. Quanto tempo a pessoa fica olhando para as faces? Né? E daí, se ela olha mais para ameaça, eu já sei que tem... Bom, ela olha mais para estímulo emocional. Isso não é dizer muita coisa, mas já disse que minha tarefa está funcionando. Né? Porque eu esperava que as pessoas olhem mais para faces emocionais. Quando eu tenho uma face de ameaça que está sem círculo, por exemplo, ali no incongruente, que eu dei de exemplo para vocês. Né? Tem uma face de ameaça que está sem círculo. Eu pego esse tempo que a pessoa ficou olhando para essa face, e diminuo do tempo que ela ficou olhando para aquela face da esquerda ali no trial controle. Ó. Porque é o quanto tempo as pessoas olham para faces que não tem círculo. Entendem essa lógica de raciocínio? Então, eu fui fazendo isso. Eu fui comparando os trials experimentais com os controles desse jeito. Né? Eu pego quanto tempo a pessoa olha para uma face ameaçadora quando ela tem círculo e comparo com a neutra. Eu pego o quanto ela não olha para o círculo e comparo com emoção versus neutro. E fui fazendo isso assim. Opa. Tem um índice de variabilidade de viés atencional, né? Que daí é o quanto isso variou, basicamente. E no fim das contas, eu acabei criando um novo índice de viés, porque eu me dei conta que eu tinha tudo que eu precisava mesmo sem os trials controles. Tá? Também não vou entrar muito nisso aqui, mas basicamente o que o cálculo faz é a gente pegar o quanto a pessoa olhou para a face, que estava o círculo, né? E criar criar um índice dentro do próprio trial de quanto a pessoa olha para cada face e diminuir isso da média. Tá? Então, o que acabava acontecendo é que eu tinha um índice dentro de cada trial, do trial sozinho, o que é impossível fazer com tempo de resposta, de o quanto a pessoa olhou para cada face em relação à média que ela olha para as faces. E se era uma face emocional, eu posso dizer que tem viés aí. Se era uma face neutra, eu posso dizer que não. Né? Enfim, isso é um pouquinho complexo, se gerou depois de queimar a cabeça tentando analisar lá, né, e desenhar em caderninhos um monte de facezinha e tal. Dá para fazer isso. Né? E aí eu fiz essa análise de viés. E só para falar para vocês os resultados, né, de uma maneira bem resumida, o Stroop não teve diferença significativa nenhuma entre as palavras de ameaça e as neutras. Né? Sobre a acurácia, teve sim mais erro nas palavras de ameaça. Tá? Então, mas os tempos de resposta não apareceu. Quando eu comparei os grupos, né, o grupo com mais controle atencional, com menos, o grupo mais ansioso com menos ansioso, não teve diferença nenhuma. Então, já imaginem eu me desesperando no final do meu mestrado. Tá? Sobre os dados de fidedignidade aqui, né, eu também fiz isso em dois encontros. Tá? Eu encontrava as pessoas, fazia Stroop.probe, fazia as medidas clínicas. Aí depois eu ia lá, depois de uma semana, encontrava as pessoas de novo e fazia de novo as tarefas. Né? Para justamente ver esse índice de confiabilidade, se as pessoas, uma pessoa, em teoria, vai desempenhar o seu viés meio parecido. Isso não é uma coisa muito situacional, né? Então, ao menos eu queria que tivesse essa confiabilidade aí. Só um pouquinho que vocês estão na frente aqui da minha tabela. Aqui. Então, o que é digno de nota aqui dos nossos índices de viés? Eles foram uma porcaria, tá? Os meus índices aqui, a confiabilidade dos meus índices foi uma droga. Exceto os de eye tracking.
aqui, aquela parte que está sublinhada aqui das fixações, isso foi bastante estável. O que foi legal, né? Eu queria mostrar que o eye tracking era muito mais confiável que o tempo de resposta. Né? O tempo de resposta provavelmente varia por outras questões e tal, né? Quanto a pessoa demora, está distraída, sei lá, entendeu? Mas para onde ela está olhando é uma coisa mais confiável, e de fato foi bastante confiável. Né? Então, o eye tracking legal, viés, nada. Né? Não tive nenhuma fidelidade nos índices de viés. Exceto de que a variabilidade foi alta, ou seja, a única coisa confiável que eu tive foi de que as pessoas variaram muito nas suas respostas. E isso não é muito confiável. Problemas. Vê se vocês conseguem interpretar isso. Isso é um mapa de calor, quando eu pegava um slide e botava todas as pessoas ali, o quanto todas as pessoas olharam para cada slide. Todas esses são neutros. O que isso quer dizer? Puxava para a esquerda sempre? Isso. Tá. Todas as pessoas estavam olhando mais para a esquerda. Mas por que? Tipo, dá para notar que vocês encontraram algum motivo? Boa pergunta. A gente veio com duas hipóteses, né? Uma delas é a provável, que é por isso que as pessoas fazem em cima e embaixo, porque a gente lê da esquerda para a direita. A gente está acostumado a ler da esquerda para a direita e olhar para uma tela de computador mais para a esquerda, né? Então, isso é a nossa principal hipótese. Outra hipótese, que também foi, né, com perdão a palavra cagada nossa, mas é que o experimentador estava mais à esquerda da pessoa na sala. Ele se posicionava mais à esquerda. Então, tinha uma pessoa na sala que estava mais à minha esquerda. Talvez isso influencie para onde eu estou disposto a olhar. Né? Ele não estava no campo de visão, mas uma coisa que a gente tem que cuidar em estudo experimental. Depois a gente vai ver que as pessoas fazem em cima a baixo justamente por causa disso. Não esquerda e direita. Eu não sei se pode ter a ver, mas da lateralidade da pessoa, assim, se é uma pessoa mais destra, mais canhota. Com certeza. Eu digo mais... Com certeza. Também, motivo pelo qual as pessoas, especialmente quando fazem avaliação de ameaça, que tem uma questão de lateralidade cerebral, né? Também botar em cima e embaixo. Então, coisa que a gente aprende, né? Mas, de fato, esse viés para a esquerda, que foi identificado no meu estudo, foi estável. Então, não influencia na análise de viés, né? Não influencia tanto na análise de viés. Foi isso para ameaça ou para o neutro, né? Tanto faz. Então, se eu enxerguei algum viés atencional, ele estaria justo. Seria legal, desculpa, seria legal de observar em culturas ou comunidades que falam línguas de orientação de leitura inversa, esse padrão iria se manter, né? Não sei se são comuns esses estudos, mas seria interessante ver. Na verdade, esse eu não sei se tem. Eu cheguei a dar uma olhada na época lá para explicar esse meu probleminha aí na dissertação, mas agora não lembro mais. Deixa eu ver só aqui. Conclusões finais sobre isso, né? Enfim, eu tive alguns achados ali sobre pessoas que tinham mais sintomas pós-traumáticos, de fato, tinham maior variabilidade, né? Para aqueles índices que funcionaram, que foram de rastreamento ocular. E no fim das contas, eu falei ali, né? O que os estudos recomendam. Vocês olharem aquela imagem ali em cima, na direita, né? Focar só na emoção, botar acima e baixo, né? Ficar preto e branco. Então, tem motivo para essa recomendação. E, bom, depois eu fui atrás dos estudos, né? E tem uma galera aí criticando o Stroop emocional e dot probe como medidas de viés atencional com tempo de resposta. Né? Muita gente criticando e fazendo avaliação de fidedignidade, que naqueles 170 e tantos estudos lá não é feita essa avaliação de fidedignidade. Né? E quando vai, tem alguns autores aí que afirmam que quando tu vai avaliar, tu vê que não está medindo bem. Né? Então se critica muito, tem muitas críticas, e eu sou um dos caras que vai criticar também para vocês a análise de viés por tempo de resposta. Eu vou te dizer que ela não funciona bem.
né? Mas pelo menos nós temos aí os estudos vindo agora com rastreamento ocular, com outras alternativas para a gente avaliar esse viés, que aí sim são medidas mais estáveis de orientação atencional, né? Mas, enfim, é isso. Esses foram meus achados. Eu prometi... Opa, obrigado, né? Eu prometi para o Cris mostrar ali a escala de controle atencional. Mas tem tempo para alguma perguntinha? Dúvidas, pessoal? Estou abrindo aqui enquanto isso. Mas vou dizer para vocês que foi desesperador ver que as coisas não estavam dando certo lá no final. Mas ficou legal no fim. Eu achei que tu tinha feito tudo errado, não sei o quê. Meu Deus, as pessoas olharam mais para a esquerda. Foi tudo culpa minha. Mas no fim ficou tudo bem. Não, eu acho que esses são trabalhos importantes, né, Gustavo? A gente discutiu bastante sobre isso. Eu acho que também jogam uma certa luz, né, sobre a literatura e as inconsistências na literatura, né, nessa parte de viés atencional, né? Então isso é bem importante, né? Talvez essa medida padrão, né, independentemente de quão sofisticado possa ser a computação estatística posterior para calcular esses índices, talvez a raiz dela, que seja o tempo de reação, talvez não seja a melhor maneira da gente poder inferir sobre esse processo de viés atencional, né? Há uma literatura também dentro da própria área, né, crescente, criticando os procedimentos, então acho que é um estudo que contribui com dados empíricos sobre isso, né? Aqui o Gustavo trazendo a questão do controle atencional, se quiser falar, então. Não, só isso, é um questionáriozinho que resume essas questões mais ecológicas, assim, que as pessoas identificam o prejuízo de controle atencional quando é identificado nas tarefas, né? Ler e escrever ao mesmo tempo, né? Quando fala ao telefone, dificuldade de manter duas conversas, é bem generalista, assim, escala. Mas nesses estudos experimentais costuma É uma já... escala complicada, né, Gustavo? Porque se tu tiveres uma população de déficit de atenção, fecha um monte de questão aí, né? Não, a gente tentou controlar outros diagnósticos e tal, né? Não falei muitos participantes ali, mas se tinha TDAH, né? A gente deu uma controlada. Mas sim, vou pegar uma galera que não está diagnosticada, que tem TDAH, e vai influenciar meu estudo. Mas Gente, eu peço desculpas, mas eu vou ter que sair, Cris, que eu já tenho outra reunião agora. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Parabéns pelo trabalho. A gente segue aqui, então. Obrigadão. Muito bem. O Gustavo, ele tinha uma outra reunião, aí conseguiu remanejar uma parte da reunião para estar aqui com a gente. E eu pedi para ele mostrar, então, isso que aí é um trabalho bem experimental, né? Para a gente entender, assim, as tarefas, a construção das tarefas, né? Aí a introdução aí do eye tracking, né? Do rastreamento ocular, né? Foi realmente uma dentro aí do ponto de vista de metodologia, né? Então, isso aqui é bem importante. A ideia agora e eu quis mostrar porque eu acho que também é importante a gente, para além da teoria dos artigos, a gente também ver os exemplos claros assim, das tarefas, né? Que a gente pode usar aí para estudar, né, digamos, a psicopatologia do ponto de vista bem experimental, né? Vejam aqui no desenho do Gustavo eram estudantes, né? A exemplo do que nós vamos conversar do artigo de hoje, eram estudantes, né? Uma população não clínica, né? E aí, como foi lá o estudo do Marcelo que eu comentei sobre o diário de intrusões, também estudantes, população não clínica, né? Isso se presta, né, para alguns estudos, né? É uma abordagem do ponto de vista da psicopatologia experimental, né? É claro que tem limitações, né? Do ponto de vista do quanto a gente consegue
traduzir estes achados para os fenômenos de interesse na população clínica, né? A Joana e o André vão apresentar o seminário agora, né? Mas é evidente que você vê um vídeo, né, por mais forte que possa ser, e neste caso é um filme comercial, né, um filme artístico, é óbvio que isso é muito diferente de você passar de fato por uma experiência de violência sexual, né? Não há dúvida sobre isso, né? Tanto que não há nenhum relato de TEPT produzido após ver um filme, né? E isso era uma situação que se imaginava que até pudesse acontecer, mas não há descrição disso na literatura. É claro que aqui o que se está tentando entender, e por isso é um paradigma de trauma análogo, né? O que está tentando fazer é uma analogia com um processo, né? No transtorno de estresse pós-traumático, que após você ser exposto a um evento estressor, você ter aí os fenômenos de intrusão, né? Então, já aqui voltando aí para o que a gente vai falar hoje, né? O estudo Schaeffer e colaboradores, eles também estão medindo ali, né, o diário de intrusões. E aqui é um estudo que eu achei super legal ter achado ele, é o primeiro semestre que eu estou usando esse artigo, porque ele vai juntar duas coisas, né? Uma coisa que é o trabalho com paradigma de trauma análogo, né? E intrusões, e o outro que é a questão do viés atencional, tá? Então, agora, a nossa expectativa, então, é o André e a Joana poderem coordenar, né, a nossa discussão aqui do seminário. Eu não sei para quem que eu passo o compartilhamento, para a Joana. Joana, então, tu podes assumir a partir de agora, tu e o André, então. Só um minutinho, deixa eu só... tá certo.